E embora o MMA hoje seja conhecido como a modalidade mais completa dos esportes de combate, essencialmente ainda é uma combinação de diversos estilos de luta. Nos primórdios, vimos especialistas de uma única disciplina se destacarem, mas ao longo dos anos, os lutadores precisaram se tornar mais completos e começar a treinar um pouco de tudo para alcançar o sucesso. E isso significa que desde sempre, o esporte contou com diversos atletas que migraram de outras modalidades, onde já tinham carreiras extensas. Em alguns casos, fomos brindados com campeões mundiais de outras artes marciais que migraram para o MMA, alguns bem-sucedidos, outros não, mas o assunto de hoje são os atletas excepcionais que conseguiram conquistar grandes títulos no MMA também. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e esse é o top 10 de multicampeões do esporte no MMA. Número 10, Alistair Overeem. Diferente de muitos nessa lista, Alistair Overeem não conquistou nenhum título mundial numa modalidade diferente antes de chegar no MMA. Ao invés disso, The Ring brilhou simultaneamente em suas carreiras no kickboxing e no MMA. O primeiro título mundial de Alistair foi em 2007, quando ele se tornou campeão peso pesado do extinto Strikeforce. Mas dezembro de 2010 foi o melhor mês da carreira de Overeem nas lutas, uma vez que ele conquistou o Grand Prix do K1 e o título dos pesados do Dream. Tudo começou em Tóquio com 3 lutas contra os kickboxers mais perigosos do planeta, todos na mesma noite. Overeem superou Tyrone Spong, Gokhan Saki e simplesmente atropelou o 3 vezes campeão do Grand Prix do K1, Peter Aerts, na final. E ao invés de pensar, quer saber, eu mereço um descanso, Alistair logo estava de volta para lutar por um título mundial no MMA 18 dias depois da conquista do K1. Ele derrotou o Todd Duff para faturar o cinturão dos pesados do Dream, coroar um mês extraordinário que representou o auge da sua carreira e assim consolidar seu nome entre a elite do kickboxing e também do MMA. Número 9, Kevin Jackson. A maioria das pessoas pensa em Cerrudo quando se fala sobre um medalhista de ouro olímpico no MMA, mas na verdade já tivemos 3 nomes que faturaram ouro nas Olimpíadas e depois pisaram no octógono do UFC. Além de Cerrudo, teve Mark Schultz, que teve só uma luta no MMA, e o outro foi Kevin Jackson. Ele levou o ouro no wrestling estilo livre nos Jogos de 1992 em Barcelona, batendo futuros campeões olímpicos, campeões mundiais, todos nomes duríssimos pelo caminho. Ele também conquistou um título mundial em 1991 e anos depois, em 95, conquistaria outra medalha de ouro no Mundial. Jackson então acabou convidado a participar de um dos torneios de uma noite do UFC e o que aconteceu foi que ele passou por cima de todo mundo até conquistar o torneio do UFC 14. Na época o UFC ainda não tinha cinturões, então vencer um torneio era o ponto alto na organização para um lutador. Ele só lutou mais 3 vezes depois, incluindo uma derrota para o lendário Frank Shamrock, mas se ele tivesse continuado no MMA, ele certamente tinha talento para adicionar ainda mais conquistas à sua carreira dupla nos esportes. Número 8, Joanna Jędrzejczyk. Embora não seja atualmente campeã do UFC, Joanna Jędrzejczyk é sem dúvida alguma uma das lutadoras mais condecoradas do planeta, e são seus títulos mundiais em múltiplos esportes que comprovam o tipo de atleta de alto nível que ela sempre foi. Ela conquistou 5 títulos mundiais consecutivos no Muay Thai amador pela Federação Internacional de Muay Thai, além de faturar 5 títulos europeus num circuito que ela dominou de 2009 a 2013. Para completar, Joanna tem 4 títulos no kickboxing em diversos eventos diferentes, tudo sob a batuta da lenda do K1 Ernesto Hoost. No MMA, Joanna se tornou a campeã peso palha em 2015, emplacou 5 defesas de cinturão consecutivas, alcançando assim o segundo maior reinado da história do UFC entre as mulheres, e ela provavelmente deve ter uma sala especial em casa só para guardar todos os títulos mundiais e medalhas que ela conquistou ao longo da carreira. Número 7, Khabib Nurmagomedov. Todo mundo conhece Khabib Nurmagomedov como o cara que amassa, maltrata e domina seus oponentes. O cara lutava wrestling com ursos só por diversão e joga basquete de uma forma bem peculiar, a qual quicar a bola não é necessário. Khabib começou no wrestling, judô e diversas outras modalidades de combate muito cedo no Daguestão, mas a arte marcial escolhida pela maioria das pessoas vinda por lá é o Sambo, que foi desenvolvido pelo exército russo e incorpora diversas outras artes marciais, com a orientação de seu pai, que aliás tem uma quantidade impressionante de conquistas no mundo esportivo, além de ter servido às Forças Armadas. Khabib foi campeão mundial de Sambo em 2009 e 2010 com 20 e poucos anos. 2 anos depois, Khabib já estava mostrando suas habilidades ao mundo de dentro do octógono, embora tenha sido necessário mais 6 anos de invencibilidade até que ele alcançasse o título mundial no MMA. Khabib superou Al Iaquinta ao final de uma caótica semana de UFC 223 para faturar o cinturão vago dos leves. Depois, Khabib consolidou sua posição de campeão absoluto ao finalizar o ex-dono do cinturão na categoria e rival Conor McGregor, para assim dar continuidade à sua série invicta cada vez maior com o mesmo domínio que desempenhou nos tempos de Sambo. Número 6, Mirko Cro Cop. Provavelmente o lutador mais intimidador e sem sentido, Mirko Cro Cop
entrou para a lista de multicampeões mundiais do esporte na década de 2000, mas muita gente esquece que isso aconteceu muito depois do esperado, já que ele conquistou primeiro um grande título no MMA. Cro Cop falhou diversas vezes na final quando estava à beira de ser campeão mundial. Ele foi vice-campeão nos Grand Prix do K1 de 99 e 2000, perdeu para Minotauro na disputa do título interino dos pesados do Pride em 2003 e depois caiu diante de Fedor pelo título absoluto 2 anos depois. Cro Cop só foi brilhar diante dos holofotes e deixar sua marca ao vencer o Grand Prix absoluto do Pride de 2006, brutalizando Vanderlei Silva com um nocaute depois de uma encarada histórica e forçando Josh Barnett a desistir enquanto apanhava na mesma noite. Isso tudo aconteceu no seu aniversário de 32 anos, um belo presente, né? Mirko em seguida conquistou o título mundial no Grand Prix do K1 de 2012, quase uma década desde sua última luta no kickboxing, vencendo 3 lutas na mesma noite, mesmo a caminho dos 40. Embora isso não se compare com o nível de competição do Grand Prix do Pride, Cro Cop também faturou o Grand Prix absoluto do Rising em 2016, batendo King Mo, um sumo wrestler de 2 metros de altura e um campeão mundial de luta greco-romana, tudo em apenas 3 dias. Número 5, Holly Holm. Sempre que Holly Holm coloca o pé no octógono, suas credenciais no boxe são lembradas. E justiça seja feita, ela tem 18 defesas de cinturão bem-sucedidas na nobre arte. Se você parar para pensar, ela é a única atleta entre mulheres e homens a conquistar o mundo do boxe e atingir o topo da elite do MMA com feitos no kickboxing amador para somar ainda mais a conta. De 2004 a 2013, Holm faturou os 3 principais títulos mundiais de boxe e diversos outros títulos mundiais em 3 categorias de peso diferentes, acumulando assim um cartel de 33 vitórias com apenas 2 derrotas. Ela levou o prêmio da revista Ring Magazine de lutadora do ano 2 vezes em 2005 e 2006, e embora ela já tenha se aposentado do boxe há mais de 5 anos, ela permanece na lista de melhores lutadoras peso por peso da história. Em 2011, Holm iniciou sua carreira profissional no MMA, mas seguiu lutando boxe e foi nessa época que ela sofreu um nocaute brutal que muitos de vocês já viram, mas Holly se vingou dessa derrota com uma vitória 6 meses depois. Holly se aposentou depois de conquistar inúmeros títulos mundiais e no MMA ela se tornou campeã do UFC ainda invicta, virando uma estrela depois de nocautear de forma histórica a até então imbatível Ronda Rousey diante do maior público presente em um evento na história do UFC. Número 4, Fabrício Werdum. Não é surpresa para ninguém ver esse fenômeno do jiu-jitsu chamado Fabrício Werdum aparecendo na lista. O brasileiro medalhou 19 vezes entre a DCC e BJJF e torneios pan-americanos de jiu-jitsu. Werdum faturou o ouro mundial como faixa preta em 2003 e 2004 pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu, além de conquistar o ouro no prestigiado ADCC em 2007 e 2009. Enquanto conquistava medalha em tudo que é competição no jiu-jitsu, Werdum também estava competindo contra lutadores da elite do MMA mundial no Pride, no UFC e no Strikeforce, incluindo a finalização histórica contra Fedor Emelianenko, que encerrou a invencibilidade de 28 lutas da lenda. Werdum voltou ao UFC em 2012 e fez uma corrida pelo título dos pesados, mas devido à lesão do então campeão Cain Velasquez, Fabrício precisou fazer um caminho maior rumo ao título mundial na segunda modalidade. Primeiro ele derrotou o campeão mundial do K1 Mark Hunt pelo título interino, mas depois unificou os cinturões com uma finalização heróica diante de Velasquez na altitude da cidade do México, garantindo assim a coroa absoluta dos pesados do UFC. Número 3, Valentina Shevchenko. A lista de títulos conquistados por Valentina Shevchenko ao longo de sua carreira daria um livro. Ela começou a lutar aos 5 anos e já competiu no taekwondo, karatê, kickboxing, muay thai, boxe e, claro, no MMA. Basicamente, você pensa em uma arte marcial qualquer e existe uma boa chance de Valentina já ter sido campeã nela. Ela ganhou 8 medalhas de ouro no muay thai pela Federação Internacional, onde inclusive ela acumulou não uma e nem 2, mas sim 3 vitórias contra a incrível Joanna Jędrzejczyk. Valentina conquistou o título do Conselho Mundial de Muay Thai em 2012, o Mundial de Muay Thai do K1 em 2013 e um título num torneio de uma noite só no ano seguinte. Com todos esses títulos mundiais na bagagem, Shevchenko decidiu que o MMA seria um desafio maior para ela. E apesar de suas derrotas extremamente apertadas contra Amanda Nunes, Shevchenko tem uma trajetória dominante no UFC até aqui, conquistando o título vago da categoria peso mosca e se consolidando como uma das melhores lutadoras da história do MMA feminino. Número 2, Fedor Emelianenko. Não sei nem por onde começar quando se trata de Fedor Emelianenko. Os títulos e conquistas de Fedor no mundo das lutas são infinitos, mas assim como quase todo lutador vindo da Rússia, Fedor primeiro fez seu nome lutando sambo, onde ele conquistou 6 títulos nacionais, um título europeu e 4 títulos mundiais. O fato curioso é que Fedor poderia ter conquistado muito mais, só que ele costumava alternar as participações nos torneios com seu irmão Alexander, e juntos os dois garantiram o ouro da categoria até 100 kg
principalmente de 2002 a 2007. Isso com certeza fez a mamãe Emelianenko feliz. Ao mesmo tempo que Fedor estava dominando o mundo do sambo, ele também era o homem a ser batido no Pride. Ele se manteve invicto de 2001 a 2010, campeão dos pesados do Pride e como campeão da World Alliance of MMA no Affliction e no Strikeforce, mesmo que esse cinturão nunca tenha sido defendido. Emelianenko ainda é amplamente considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos, apesar num ringue, cage ou tatame, e ele dominou totalmente o mundo do sambo e do MMA por quase uma década inteira. Número 1, Henry Cejudo. Você pode gostar ou não desse cara, mas o Triplo C, o Mensageiro ou Henry Cejudo, como preferir, é um vencedor nato. Eu sei que tá todo mundo careca de saber, mas caso alguém não saiba, Cejudo foi medalha de ouro no wrestling nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Ele quase nunca fala sobre isso, né? Cejudo foi o único americano a conquistar o ouro no wrestling durante as Olimpíadas de Pequim e ele se aposentou depois de falhar na tentativa de competir nas Olimpíadas de 2012, o que marcou o fim de sua jornada na luta olímpica. Mas em janeiro de 2013, Henry avisou no Twitter: MMA, aqui vou eu. Isso 4 dias depois de Demetrius Johnson defender seu título peso mosca do UFC pela primeira vez. Johnson manteve o cinturão por quase 6 anos e foi exatamente Cejudo que novamente faturou o ouro, destronando um dos campeões mais bem-sucedidos da história da MMA numa luta bem apertada, mas ainda assim com um resultado chocante. Essa vitória eternizou Cejudo como o único atleta da história a conquistar uma medalha de ouro olímpica e um cinturão do UFC, mas ele não parou por aí e foi ainda mais longe, faturando também o título peso galo. Sim, claro, ele atropelou um dopado TJ Dillashaw entre esses dois títulos para se tornar um dos mais condecorados lutadores da história do UFC, que nunca é demais lembrar, tem uma medalha de ouro olímpica no currículo. E aqui vai um salve para Charlie Howard, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Charlie no Twitter através do @MMA_Charlie. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Twitter através do @TomMJMoore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.